O formato da Fórmula 1. São etapas tradicionais e etapas com corridas sprints. Nós temos etapas de dois tipos. Então, das 24 etapas, nós temos 6 delas que tem corrida sprint junto. Vou falar primeiro das etapas tradicionais. A corrida ela tem uma extensão de 305 km. Logo, você pega os 305 km, divide pela metragem, né, pela extensão do circuito, e aí você acha o número de voltas. Por exemplo, Interlagos, que tem 4.300 metros, é um circuito pequeno, você tem 72 voltas. Circuitos maiores, você acaba tendo 52 voltas, 54 voltas e assim por diante. O número de voltas depende da metragem do circuito, mas todos eles acabam fazendo 305 km. Circuitos de mais alta velocidade, como Monza, a corrida acaba em 1h20, mais ou menos, de duração. Circuitos mais travados, como Mônaco, chegam a 1h40, 1h50, acaba impactando aí na duração da corrida, mas todos eles são 305 km. Nas corridas sprint, que são as corridas rápidas, a metragem a ser percorrida, ao invés de 305 km, é de 100 km. Uma corrida de 1/3 do tamanho da corrida normal. E a largada? O grid de largada, né, ele obedece o quê? A um posicionamento obtido no treino classificatório. São 20 pilotos que largam e completam essas voltas, né, de 305 km no total. E quem completa os 305 km antes, em primeiro, é o primeiro colocado, é o vencedor da corrida, é aquele que completa os 305 km antes de todo mundo, em menor tempo. E assim sucessivamente. O segundo, o que completou esses 305 km num tempo, foi o segundo mais rápido, é o segundo colocado, e assim por diante, terceiro, quarto, até o 20º colocado. Nos finais de semana tradicionais, acontece o seguinte: já na semana da corrida, os trabalhos começam já na terça ou quarta-feira, os equipamentos chegam ao autódromo, são desmontadas as caixas, né, os containers, e aí tudo é montado, né? Toda a estrutura de boxes, motorhome, os carros em si são montados entre terça e quarta-feira. Até quinta-feira o pessoal está montando ali suas equipes e carros, e na quinta-feira tem aí o dia de coletiva de imprensa. A Liberty vai, coloca todo mundo num espaço, né, único, onde todas as emissoras, veículos de mídia, imprensa, escrita, internet, rádio, televisão, estão ali para fazer perguntas, uma sabatina de perguntas para quem? Para pilotos e para chefes de equipe. Sempre a Fórmula 1 designa aí alguns pilotos representando algumas equipes e alguns chefes de equipe também representando as suas equipes. E há um rodízio, né, uma rotatividade desses entrevistados em cada GP. Normalmente, por exemplo, um GP no Brasil, havendo um piloto brasileiro, esse piloto brasileiro é chamado para a coletiva de imprensa. Nos Estados Unidos, há uma equipe americana, então o chefe da equipe vai ser a Haas, né, que a Haas também é americana. E assim ele privilegia equipes e pilotos locais nessas coletivas para poder dar mais retorno em mídia. E assim é a quinta-feira. Já na sexta-feira existem 2 treinos livres, de 1h30 cada treino. Nesses treinos livres, as equipes elas já estão com os carros montados, os pilotos ali a pleno, e vão para a pista para testar acertos diferentes, encontrar lá o acerto ideal, tanto para a classificação quanto para a corrida em si. Podem inclusive testar novas peças aerodinâmicas, novos amortecedores, novas peças em geral, novos acertos inclusive de motor, mapas de motor, vão lá e testam no circuito para determinar o desempenho ideal para a corrida, para a tomada de tempo. Tem o TL1, que é treino livre 1, e treino livre 2, tudo na sexta-feira, 2 treinos. Quando a previsão do tempo é normal, ou seja, não vai haver uma variação muito grande do tempo entre a sexta e o domingo, ele já vem na previsão meteorológica, é um tempo estável, então eles vão fazer o quê? O treino livre 1, você vai lá e testa ritmo de corrida. Logo, coloca tanque cheio, né, pneu mais duro, ou médio, ou duro, e vai lá fazer longos stints para poder coletar dados de quanto tempo aquele composto de pneu dura em alta performance e assim por diante. Começa a comparar um composto de pneu com outro, um acerto com outro, qual acerto aerodinâmico gasta mais pneus ou menos pneus, e assim você tem 2 carros por equipe treinando o tempo todo ali, tanto no treino livre 1 quanto no treino livre 2, para fazer esses ajustes, né? Isso no normal. Se o tempo é estável, treino livre 1 e 2, ajustes de corrida. E eles deixam para o sábado, que há o treino livre 3, para deixar esse treino livre 3 para ajustar o carro para a classificação. Então, um ajuste mais próximo de bom desempenho para a classificação. Porque o treino livre 3 é no sábado, poucas horas antes do treino classificatório, que é no sábado também.
Eu falei bastante sobre a previsão do tempo, por quê? Porque quando a previsão do tempo prevê um tempo instável, ou seja, não se sabe quando vai chover, quando vai ficar fazendo sol, se vai ficar nublado e tal, existe uma instabilidade muito grande no tempo, no final de semana, o que eles fazem? Eles já começam, no treino livre 1, a dividir um pouco esse treino em dois. Eles utilizam metade do treino para ritmo de corrida, outra metade para classificação, ou eles utilizam o treino todo para um piloto da equipe testar ritmo de corrida e outro piloto vai testar ritmo de classificação. Por isso que às vezes você vê dois pilotos da mesma equipe, um muito mais rápido do que o outro, é porque isso aconteceu. O mais rápido ficou lá com configuração de corrida, com tanque cheio e pneu mais duro, e o outro com configuração de classificação, com tanque vazio, né, tanque sempre bem baixo, e um pneu mais macio, com mais desempenho. Muitas vezes o resultado dos treinos livres devem ser enxergados de acordo com a previsão do tempo também, levado em conta também a previsão do tempo. E assim as equipes dividem os horários dos treinos 1, 2 e 3. Treino 1 e 2 na sexta-feira, treino 3 no sábado. E no sábado, normalmente à tarde, ali por volta da hora do almoço local, é feita a tomada de tempo, ou seja, o treino classificatório acontece 3 partes. Tem o Q1, Q2 e Q3. O Q1 tem a duração de 18 minutos e são eliminados 5 pilotos. O Q2 tem a duração de 15 minutos, onde são eliminados também mais 5 pilotos. E o Q3 tem a duração de 12 minutos, onde são definidos as 10 primeiras posições do grid. Q1 você define as posições de 16 a 20, lá ao final do grid. O Q2 você define as posições de 11 a 15, o meio do grid. E no Q3 você define as posições de 1 a 10. De que forma? Quem faz a volta mais rápida, larga na frente. E assim é definido o quê? O grid de largada. Já nos finais de semana com corrida sprint, muda um pouco isso. A corrida sprint ela tem uma duração menor, como eu falei, em vez de 305 km tem uma duração de só 100 km, um terço mais ou menos de uma prova tradicional. E aí quando tem a corrida sprint na etapa, que são 6 etapas no ano, né, neste ano, nós temos o quê? Na sexta-feira tem o treino livre 1 e ao invés de ter o treino livre 2, você tem a classificação para a corrida sprint. Então na sexta-feira já faz um treino só e a classificação para a corrida sprint do sábado. E já no sábado você tem a corrida sprint e depois, na hora do almoço, você tem o quê? A classificação, outra classificação para a corrida principal de domingo. No domingo você tem aí sim a corrida principal que todo mundo quer ver, aqui entra para as estatísticas da Fórmula 1, que é sempre no domingo.